Principalmente se essa pessoa ela já tiver um pouco mais de idade, né? Então, no caso do presidente, 79 anos, e tiver outros fatores de risco. Eu particularmente desconheço o histórico de doenças aí do presidente, né? O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então só isso daí já seria aí, digamos, um outro fator de risco, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes têm o sangue mais fino, por assim dizer. Então essas hemorragias elas podem aparecer. Então quem achar que o Lulinha tá cansado, pergunte pra Janja. Janja. Pergunte pra Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30, e tesão de 20, e tesão de 20. Eu tô falando com conhecimento de causa. Principalmente se essa pessoa ela já tiver um pouco mais de idade, né? Então, no caso do presidente, 79 anos, porque a gente sabe que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai que, por um problema de saúde, não pode estar no G20 com a gente, da oficina da primeira-dama, quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Então, eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso isso, ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe... O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação. Hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima, né? Ele não dominava ali a comunicação toda, é tudo fatiado ali, então ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta. A jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele, inclusive não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. Agora, a comunicação, como a Júlia disse, é sempre uma desculpa do governante, né, dos governantes, dos governos de uma maneira geral. Mais importante do que a comunicação é a mensagem. E isso é importante para nós, também para a Janja, ao lado dele, né, uma cuidadora essencial neste momento e nos outros também. Vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80, mano. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. É muito grave o que o presidente Lula fez. É de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais do Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não, para blindar, lógico que é, né? Agora não. Para blindar. Tá fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. Só informação aqui, reforçando aquela apuração que eu estava colocando, uma fonte que esteve hoje com o ministro Fernando Haddad e com o futuro presidente do Banco Central, Galípolo, nessas conversas, teve a temperatura de que, de fato, o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, aliviou o futuro do Galípolo. Então, só para reforçar a informação que a gente estava dando aqui antes. Isso eu também ouvi de ministro do governo.
Eu não acho que dê certo você tombar a economia para dar credibilidade ao Galípolo. Senão fica o Tem Galípolo... dominância fiscal. Não, tudo bem, porque senão fica o Galípolo numa montanha de credibilidade e o brasileiro se ferrando. É só isso. Mas foi tanto que foi por unanimidade. É importante a gente lembrar Isso é importante, sim. Unanimidade. Inclusive o próprio Galípolo e os outros diretores indicados. E o governo está consciente disso, porque isso vai impor um grande desafio. E aí, como o governo vai reagir com o Gabriel Galípolo aumentando em 1 ponto percentual a taxa de juros? E aí o argumento de Gabriel Aí Galípolo... vão bugar que nem eu buguei com o Raul. Não, mas vai ser o guidance, né? O famoso guidance. O Galípolo vai falar, olha, mas eu não posso desproterir aquilo que por unanimidade o Copom estabeleceu, porque aí eu vou estar surpreendendo o mercado. Apesar disso tudo, e aí o ministro me disse exatamente, falei, e aí? Aí disse assim, não, é bom que tenha resolvido tudo agora, porque a gente continua culpando Roberto Campos Neto. Não precisa. Mas aí também... Aí de novo volta pro ponto de origem, entendeu? O Lula não conseguiu nada a não ser aumentar o dólar, falando, guerreando o tempo inteiro com o Campos Neto, e aqui não tem nenhuma defesa ao atual presidente do Banco Central que está de despedida.